A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje para trazer a última parte do estudo sobre as línguas estranhas ou sobre o Pentecostes no acontecimento de Atos 2, tá bom? Primeiramente, irmãos, eu quero falar para vocês algo da parte de Deus de fato. Que todas as vezes que nós falarmos ou pensarmos neste assunto, seja em debate ou em estudo, primeiramente nós temos que ter respeito pelos irmãos, tá bom? O próprio contexto em que Paulo trata das línguas é um contexto onde envolve amor, tá bom? Então, irmãos, partindo desse entendimento, eu quero fazer uma linha com vocês do capítulo 12 de 1 Coríntios, do capítulo 13 e do capítulo 14. Eu vou pular alguns versos, mas eu peço aos irmãos que se puderem ler o capítulo 12, 13 e 14, se possível toda a carta, tá certo? Então vamos lá. Nós sabemos que é uma ligação, primeiramente, com o acontecimento do Sinai e o acontecimento do capítulo 2 de Atos, tá bom? Então no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre os dons espirituais, vai falar sobre os membros do corpo, que cada um tem uma função para a edificação deste corpo. E semelhantemente, o dom de línguas ele tem um porquê. Paulo vai tratar desse porquê, que é para a edificação do corpo de Cristo, certo? Nós sabemos que o acontecimento de Atos 2, Paulo vai chamar de sinal também. Então, mais ou menos o capítulo 2 já começa assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja, aí ele vai falar, que eles eram gentios e eram guiados como se fossem gentios. Ele vai falar que há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E nós partimos lá para o verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O final do capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte: tem todos o dom de curar, verso 30. Tem todos diversas línguas? Falam todos diversas línguas? Interpretam-na todos? Não, claro, óbvio que não. Verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Existem melhores dons? Existem sim. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então o capítulo 13, Paulo já inicia assim: ainda que, olha essa expressão, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Vamos abrir dois pontos aqui, irmãos. Primeiramente, para falar sobre a língua dos anjos. Antes de fazer esse estudo, eu debati com alguns irmãos e eu não cria na língua dos anjos como, vamos dizer, algo real que Paulo falou aqui. Eu crio como a maioria dos cristãos que creem que essa língua dos anjos foi uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um modo de falar em que você exagera demais, tá certo? Na sua escrita ou na sua fala, ou no sentido que você está falando. Então, eu não creio mais assim, tá bom? Eu creio que existe uma linguagem angelical, espiritual, dos anjos. Por que eu creio isso? Pela própria estrutura do texto. Por quê, irmãos? Veja. Quando Paulo diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens, isto é, idiomas, hebraico, grego, português, inglês, chinês, línguas dos homens. E aqui nós temos um pronome, na verdade, uma preposição. E essa preposição i está unindo homens e dos anjos. Percebe? Então, eu fiz até uma comparação que é o seguinte: vamos supor que eu estivesse falando com um irmão, Vou usar dois irmãos aqui, que foi o exemplo que eu usei. Ainda que eu estivesse falando com o irmão Eric e com o irmão Clever, entendeu? Essa
Essa preposição ir, ela une duas coisas. Então, vejam bem, eu vou dar um exemplo para mostrar que existe, no meu entendimento, uma língua celestial. Como é que os anjos estavam clamando Santo, Santo, Santo em Isaías 6? Vocês percebem que os anjos, assim como Deus, eles não se falam mentalmente? É claro que eles passam ordem uns aos outros e recebem ordens de Deus através de uma fala, né? Então, assim eu creio que quando Paulo fala aqui, Paulo sim está tratando da língua dos anjos como algo verídico, que existe, porém não nos cabe, tá bom? Então ele vai dizer, eu vou continuar novamente, tá bom? Aliás, começar novamente, continuar novamente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, seria inútil. Ainda que todos os dons, irmãos, sejam tidos por alguém, se esse alguém não tiver amor, ele é inútil na edificação do corpo de Cristo. Ele é inútil no reino de Deus. É inútil. Então, não está no texto, mas eu coloco o amor como aquilo que está não acima, mas aquilo que provém o dom genuíno. Percebe? Porque o amor ele é contido na pessoa de Cristo. E deste amor é manifestado os dons. Verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Verso 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, e ainda que, vejam, irmãos, que essa expressão e ainda que está sendo tratada desde o verso 1. Então Paulo trata de uma condição. Então aqui é mais um argumento que eu uso, que a língua dos anjos ela é algo que Paulo falou neste momento como algo real, que não nos cabe, tá bom? Ainda, porque eu não vou tratar nesse vídeo, mas eu creio, e eu estou tendo entendimento pela escritura, que conforme os profetas falam que haveria lábios puros na volta de Cristo e as nações receberiam isso, e até uma nova língua, eu creio sim que essa língua vai ser manifestada à igreja, tá bom? Mas eu não quero entrar neste detalhe. Vamos voltar para os dois pontos. Primeiramente que a expressão e ainda que dá um sentido de condição, tá bom? E número 2, Paulo usar aqui a preposição e para unir duas palavras, né? Então vamos lá, agora vamos partir para o capítulo 14, vamos dar um pulo, tá bom? No capítulo 13, Paulo está falando sobre o amor, que é a pessoa de Jesus, e coisas provenientes disto, tá bom? No verso 1 do capítulo 14, Paulo já vai dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Perceba, o dom de profecia não é somente aquele que é revelado na pessoa dos profetas, ou como algumas igrejas ainda contêm isto, aquele homem que se levanta no meio das pessoas e lança uma palavra profética pelo Espírito a outro, tá bom? Não quero entrar no mérito se é verdade ou não, tá bom? Mas quando Paulo fala essa expressão profetizar, neste contexto, nós temos que lembrar do acontecimento de Atos 2. Porque as pessoas não falavam somente línguas de qualquer maneira. Quando Pedro sai e fala da profecia, que é do profeta Joel, estava acontecendo naquele momento, Pedro estava citando que o Espírito Santo viria para que para que o povo profetizasse. Então, quando Paulo está falando em profetizar aqui, ele está falando desse profetizar por meio do Espírito, por meio de línguas, da boca dos homens, tá bom? Verso 2. Porque o que fala em língua estranha ou desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Vamos parar. 2 pontos que eu quero tratar aqui.
Nós sabemos que a língua dos homens, ela é entendida pelos homens. E em Atos 2, os homens entenderam. Porém, quando Paulo fala desta língua aqui, ele não está e ele fala após o profetizar, ele está falando uma língua que os homens não entendem, mas Deus entende. E a palavra que Paulo usa aqui, irmãos, é ninguém entende. Alguns irmãos colocaram um argumento de que em um ambiente da igreja em que não tiver uma pessoa que conhece aquele idioma ou possa interpretar aquele idioma, assim ninguém entende. Mas não, irmão. Se você for analisar, seguindo o acontecimento de Atos 2, você vai ver que essa palavra ninguém está se referindo mesmo a ninguém. Mas Deus o entende. Verso 3. Mas Paulo está fazendo agora uma equivalência, né, entre o que é falar em línguas, que ninguém entende, mas o que é profetizar. O que profetiza, ele fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então Paulo vai falar desse dom espiritual para a edificação da igreja e não para a edificação única. Paulo sempre manifestando que o corpo de Cristo ela deve edificar o corpo de Cristo, não somente procurar edificar a si mesmo. Se você estuda a palavra, você tem que procurar estudar a palavra para edificar a igreja, os seus irmãos, e não somente você. Entende? Então o que é que acontece? Paulo vai falar também o seguinte, que o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Vocês estão entendendo? Que Paulo está falando duas coisas que aconteceram em Atos. Então logo de imediato, irmãos, eu vou falar para vocês qual é a minha interpretação e qual é o meu entendimento acerca disto, tá bom? Primeiramente dizendo que eu era incrédulo acerca do dom de línguas, nessas línguas inteligíveis a não ser idiomas, tá bom? Eu era incrédulo, tá certo? Então eu tenho muita propriedade para falar, porque eu era incrédulo, eu ria, tá bom? Eu era uma pessoa que eu ria e debochava das pessoas das igrejas, principalmente pentecostais, porque não são somente eles que desenvolvem este dom, mesmo não tratando de ser ou não algo real, tá bom? Então eu vejo que há duas manifestações da língua espiritual, uma por profecia e uma inteligível, tá bom? Que somente Deus entende. E o próprio contexto está falando o porquê, tá bom? Então vamos passar aqui. O que é que eu anotei? Vamos lá. Então Paulo vai falar que o dom de profecia, através da língua, da boca do homem, ele é muito superior, ele é mais superior do que o dom de línguas, sem contestação, tá bom? Então, primeiramente, nós temos que procurar a língua, a profecia, que venha para que as pessoas entendam o que eu falo. Paulo vai falar aqui, né, que se eu pudesse falar cinco palavras, seria melhor. Eu acho que ele usa até assim, do que 1000, né? Então vamos lá para o verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretá-la. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Lembra que ninguém entende? O que farei, pois? Orarei com o espírito, isto é, não obtendo o entendimento do que falo, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, também cantarei com entendimento. Quero só voltar aqui para o verso 14, tá bom? Porque Paulo vai dizer, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Irmão, se você dizer que orar em língua desconhecida ou língua estranha, seja orar em um idioma qualquer, para minha opinião,
Isso é algo sem lógica, certo? Algo assim sem lógica mesmo, porque se eu não conheço aquele idioma e ele serve para a edificação da igreja, né? Nós sabemos que o dom de línguas em idiomas ele foi dado para isso, para a pregação do evangelho. Então, por que, irmão, Paulo falaria que orar em um idioma seria bom? Você percebe? Só você fazer perguntas ao texto. Então, ele vai falar aqui, né, que é o que? Uma língua espiritual, sim, e que o espírito do homem ora. Bem, então, só para finalizar, ele vai dizer o seguinte: porque realmente tu dá, assim, ele vai falar de outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém. Sobre a atuação de graças, visto que não sabes o que diz. Então, Paulo vai estar falando o seguinte: que aquele que profetiza e fala coisas legíveis, que dá entendimento, as pessoas vão entender, vão dar o amém e vão compreender e guardar aquilo. Mas as pessoas que falam língua estranha, coisas desconhecidas, ninguém, irmãos, vai conseguir entender, e se derem um amém não vão saber por que estão dando. Entendeu? Então, um dos maiores problemas que Paulo encontrou na igreja de Corinto foi esse. Ele estava resolvendo através desta carta, e falando que se houvesse pessoas que falassem isso, que trouxessem um intérprete, ou que orasse para que conseguisse interpretar. Aqui ele vai falar sobre 10.000 palavras, né? Então ele vai falar sobre o amadurecimento da igreja. E aqui, irmãos, eu finalizo o texto, tá bom? De lida. Então vejam bem, vamos recapitular. Primeiramente, sempre manter o respeito com o entendimento dos irmãos, e sem, irmãos, apontar dedo ou ferir ninguém, tá bom? Lembrem do que eu falei no primeiro vídeo, que o azeite que a igreja tem é pouco, e infelizmente a gama das pessoas que falam língua estranha, inteligíveis, não idiomáticas, elas falam, irmãos, pela sua mente, né? Está projetada para aquilo, ou até por outros espíritos. Infelizmente, mesmo crendo na línguas, eu tenho esse entendimento, tá bom? Então é neste ponto que devemos ter cautela, porque quando a igreja for cheia, e assim eu acredito, este dom, idiomas e o próprio dom de línguas, de uma forma celestial, provinda de entendimento de Deus, ela vai retornar, tá bom? Quando se aproximar realmente o fim. Porque eu vejo que a pregação do evangelho tem que ser novamente manifestada a outros povos, e eu vejo sim, em alguns textos, de que será necessário, principalmente, irmãos, o idioma, a língua manifestada em idioma, tá bom? Eu vejo isso sim, e a gente tem que procurar ser fiel ao texto, ser fiel à escritura e ser fiel ao contexto e aos contextos. Então, esta é a minha opinião sobre o dom de línguas, e tomara que tenha ficado bem compreendido pelos irmãos, tá bom? Se ficou alguma dúvida, coloquei nos comentários, que no mais breve possível eu vou tentar responder, tá bom? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.